cada pessoa ela tem um modo de liderar, né? E todo mundo tem a essência da liderança. É apenas a questão de despertar. É uma habilidade que você pode aprender. Acho que não é todo mundo que quer, e tá tudo bem. As pessoas sempre têm espaço para evolução, para se desenvolver e para se tornar um líder. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Moto Podcast. Eu sou Isabela e meu moto é ser útil, transformar meu conhecimento em impacto real. E eu sou a Maísa e meu moto é Be Brave and Bold. E hoje vamos falar sobre um tema que atravessa carreiras, culturas e gerações: liderança. O que significa liderar de verdade? Como inspirar pessoas em tempos de mudança? E qual o impacto de líderes que têm coragem de ser autênticos? E para responder essas e mais perguntas, nós recebemos duas mulheres incríveis que vivem e respiram liderança no dia a dia. A nossa primeira convidada é a Sheila, a líder que transforma propósito em performance humana. Com a trajetória que une sensibilidade, coragem e visão estratégica, Sheila construiu uma carreira dedicada a desenvolver pessoas e empresas. Graduada em letras, com MBA em administração de empresas, especialização em gestão de recursos humanos e Master Coach pela Febracis, ela encontrou no equilíbrio entre técnica e emoção o alicerce da sua liderança. Fora do trabalho, Sheila é filha mais velha de 3 irmãos, casadas há 15 anos e parceira de vida há 28. Mãe do Eduardo e da Manuela, ela é o coração pulsante da família. Apaixonada por teatro, literatura e desenvolvimento humano, acredita que todo aprendizado começa pelo autoconhecimento e que toda empresa extraordinária nasce de pessoas realizadas e conectadas ao seu propósito. Sheila, muito obrigada por topar participar desse episódio aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. E meu moto, né, é uma passagem que eu gosto bastante, né, onde a gente fala que a gente tem que ser bons administradores dos diferentes dons que a gente recebe de Deus, né, e que cada pessoa possa utilizar esse próprio dom para o bem dos outros. E a nossa segunda convidada, a Thaís Peguin, a líder que transforma a cadência em conexão. Com uma trajetória marcada por sensibilidade, organização e propósito, Thaís é quem garante que tudo aconteça com ritmo, clareza e coração. Jornalista por formação e CEO por vocação, ela é cofundadora da Igma, uma empresa de tecnologia que cria produtos digitais com impacto real para grandes marcas. À frente da operação, Thaís une método e empatia, transformando ideias e entregas e pessoas em times de alta performance. Antes da Igma, construiu uma carreira sólida na área de eventos e desenvolvimento humano, liderando projetos e equipes em empresas como o D3 e Grupo São Paulo Eventos. Sua marca sempre foi o cuidado com a experiência, seja de um cliente, de um time ou de um parceiro. Fora do trabalho, Thaís é pura vida, mãe coruja da Maria Flor, casada com Denis e tutora da cachorrinha Lua. Ela encontra na música e nas boas conversas o mesmo prazer que tem em criar e organizar. Corintiana roxa, apaixonada por pagode Tiaguinho, é presença certa nas boas festas e também nos corais da igreja, onde canta com a mesma alegria que leva tudo para o que faz. Obrigada aí, Thaís, por ter aceitado esse convite aqui de falar junto com a gente. Massa, Maísa, Isa, obrigada. Uma alegria estar aqui com vocês. Um prazer, na verdade, estar ao lado aí de mulheres tão inspiradoras e potentes. Estou muito animada aí com o nosso papo. Então, muito obrigada. Você foi no Tiaguinho 10 anos? Eu não fui, estou arrasada por isso, Ô, tá? gente! E eu não consegui comprar pro dia 20 de dezembro. Então, assim, semana passada eu tava assim, ó. Poxa! Meu marido disse, fica tranquila, a gente vai dar um jeito. Vai dar um jeito, vai dar certo. Tem confiança. Confia. E Thaís, o que você diria que qual é o seu moto? Eu pensei bastante, mas acho que tem um propósito que me acompanha há muito tempo. Então, apesar de, ter feito essa reflexão como moto pela primeira vez, fazia muito sentido para mim. Eu sou uma eterna aprendiz.
né? Acho que é um lugar que eu me conecto muito. O que me move há muito tempo é essa vontade genuína de aprender. E aí é sobre mim, sobre os outros, sobre assuntos, sobre o mundo, né? E claro que com o tempo, maturidade, com bastante anos de psicanálise, eu encontrei um pouco, né? Tirei um pouco desse romantismo desse lugar e eu entendi que eu tenho habilidades e propósito, então alguns aprendizados se conectam mais comigo do que outros, mas no fim o meu moto é ser uma eterna aprendiz e eu sigo acreditando muito que tudo o que me desafia pode me transformar de algum jeito. Muito Muito bom. bem. Sheila, sei que você já comentou um pouquinho de qual é o seu moto, mas fala de novo pra gente qual que é o seu moto. É uma passagem que eu gosto bastante, né? Que resumidamente ela fala que cada pessoa recebe um dom. E esse dom a gente tem que administrar ele bem para que a gente possa utilizar ele, né, para levar para os outros, para fazer o bem dos outros. Muito bem, muito bom. É muito bonito mesmo. Para a gente começar aqui, então, falando sobre o nosso tema que é liderança, vocês lembram do qual foi o primeiro momento de vocês que vocês se sentiram líderes aí de verdade? Falaram assim, acho que agora se virou parte do meu papel aqui a liderança. Vocês lembram desse momento e qual foi? Vou falar que eu imaginei que essa pergunta viria, então foi algo que eu fiquei refletindo hoje. Qual foi esse momento, assim? Uhum. E é engraçado que a minha trajetória, em todos os trabalhos que eu estive, em algum momento eu me tornei líder. Então, eu acho que veio desde a minha primeira oportunidade de trabalho. Então, eu sou jornalista por formação, não exerci a profissão, fiz estágio na área, em TV, assim, foi muito legal. Mas assim que eu saí da faculdade, depois, né, aquele castelo ter sido desconstruído dentro da faculdade, eu acabei indo trabalhar numa produtora de vídeo. E eu entrei como na área comercial. Eu vendia a parte, né? Era uma época, e isso vai denunciar a minha idade, me perdoa, mas era uma época que o DVD estava chegando, então passavam VHS para DVD, Super 8, fazia aquelas recuperações em fitas VHS, era uma época que isso foi o boom. E eu fui trabalhar nesse atendimento ao cliente, fazendo essa venda. E aí, em pouco tempo, eu comecei a entender do negócio, assim, e aí comecei a entender um pouco de edição, e aí comecei a ficar responsável. Era uma empresa pequena, os donos começaram a viajar muito, e eles falavam, Thaís, você que vai liderar. E aí eu ficava muito jovenzinha liderando essa empresa, olha que loucura. E aí eu acho que nesse momento eu entendi, esse meu lugar de não ter muito medo, de encarar as coisas de frente, foi me colocando aí nesse papel de liderança. E eu acredito que nesse meu primeiro trabalho eu já exerci um pouco desse papel, assim. Então, acho que é isso, assim, um pouco do que eu me lembro, assim, desses tempos primórdios. Desde o início, então, da carreira. Muito bom. Foi E bem... você, Sheila, como que foi para você? Bom, para mim foi há mais ou menos 20 anos. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia aqui em Alphaville mesmo, do ladinho aqui. Hoje eu consigo ver até o prédio. E a gente tinha 3 verticais lá, tinha uma pessoa de RH, uma pessoa de finanças e eu era a secretária dos donos. Quando eu comecei ali no corporativo, né? E a gente tinha umas reuniões semanais para acompanhamento de status de atividades. E a primeira reunião que a gente teve, eu levei os status das atividades e as 2 pessoas que trabalhavam nessas verticais de finanças e RH, elas saíram com um monte de coisa para fazer as atividades, né? E coisas pendentes, enfim. Aí eu fiz a ata e como a gente tinha novamente esse encontro a cada 15 dias, eu puxei para mim para ajudar eles a acompanhar essas atividades, porque a gente já tinha tido algumas reuniões e não estava terminando legal, porque tinha muita pendência. E aí eu falei, não, vou
tenta mobilizar para a gente chegar nas reuniões e com o check, né? Então, com as coisas concluídas. E aí passou-se aí, eu acho que uns 2, 3 meses, né, desse processo, e aí o dono me chamou, né, e falou que queria que eu liderasse a área administrativa, porque aí estava fazendo muito sentido esse acompanhamento e essa mobilização que eu estava fazendo. Muito bom. Eu acho muito que liderança faz essa diferença, né, no dia a dia. É um pouco de atitude e assim, vocês duas eram ali início de carreira, então não é como se, nossa, você precisa ter muita experiência para você ter a atitude de liderança, e é você puxar, né, a responsabilidade para si, e eu vejo a importância da liderança, de qual o impacto que isso dá, depois assim, nossa, deu diferença no resultado final e também na jornada, né? Muito legal. É uma construção. É claro que, né, que se pensar hoje que eu liderei lá atrás, com certeza eu devo ter feito cada coisa horrorosa, né? Mas acho que tem um pouco dessa atitude mesmo, Maísa, que você trouxe, né? De encarar mesmo, de ir pra frente, saber a hora também que você tem que, né, deixar o time também brilhar. Então, acho que é isso, é um pouco de atitude mesmo. E vocês acham que liderança nasce ou se constrói essa liderança? É uma decisão? Como que vocês acham que a liderança acontece? Para mim, todo mundo tem a essência da liderança. É apenas a questão de despertar o potencial, entender porque cada pessoa ela tem ali talvez um modo de liderar, né? Então, como ela até comentou agora, né? Eu sou falante. Então, eu, por exemplo, ali, eu fui para tentar ajudar de uma forma assim, puxa, não tá legal ir na reunião e a gente ficar saindo ali com um monte de coisa não concluída, né? Então, e ali exercer um processo de liderança. Tem gente que já entra, a gente vai fazer uma dinâmica, a pessoa já levanta, não, eu quero começar, né? Então, cada pessoa, ela tem esse modo ali de liderar. E cabe despertar. Então, e tem pessoas que são mais introvertidas e a gente precisa dar um impulsionamento para elas. Então, se ela tiver um bom gestor, uma pessoa que observe ela, e é desde pequenininho, né? Desde da criança ali, né? Que você observa numa brincadeira, tem crianças que já lideram ali a brincadeira e tem crianças que a gente precisa dar um estímulo. Isso vai acontecendo aí a vida como um todo. Para você, Thaís. Então, eu acredito que sim, tem uma habilidade que já pode... você já nasce com algumas características que podem te levar mais para um lado ou para o outro. Então, eu acredito que tem isso, sim. Mas eu acho que é uma construção também. Acho que todo mundo pode aprender esse lugar. Eu acho que não é todo mundo que quer, e tá tudo bem, porque eu também acho que, né, não precisa... Se a gente só tiver líderes também, não faz nem sentido. Mas eu acredito que você aprende, sim, que é uma habilidade que você pode aprender. Eu sou apaixonada por aprendizado, então acho que as pessoas sempre têm espaço para evolução, para se desenvolver e para se tornar um líder. Então, eu acho que dá, para quem quiser, dá super. E vocês falaram um pouco de perfil, né? Que às vezes a criança já lidera. Eu nunca fui essa criança, mas eu era a criança da liderança, né? Eu não, se tivesse alguém na frente... Eu não era só porque não tinha ninguém que estava querendo. Alguém precisava assumir essa... Não, eu estava ali, eu falava assim, não, ninguém me vê, ninguém me vê, ninguém me vê. Eu ia no último, assim, no limite, tipo, meu Deus, ninguém mesmo vai se mexer, então eu vou fazer. E aí, emendando um pouco aqui na próxima pergunta, eu nunca achei que seria líder, então, de nada, porque não era líder de trabalho, sabe aquela pessoa que, deixa que eu organizo aqui quem que vai fazer na escola e tal. Nunca tive esse perfil. E quando comecei a trabalhar, os meus gestores falavam isso. Falavam, eu acho que você devia ir para o caminho de gestão, de liderança. Eu falava, gente, me deixa. Eu só quero seguir um checklist. Tipo assim, me dá um checklist, eu vou fazendo. E foi aos poucos que isso foi acontecendo e eu fui gostando, vendo que tinham coisas que eram mais naturais para mim do que outras atividades. Então, foi um mix de
o tempo foi aperfeiçoando, oportunidades, mas foram outras pessoas que viram isso em mim. Eu queria ouvir de vocês, se vocês também tiveram líderes que passaram aí na vida de vocês, que te ajudaram, ou ajudaram vocês de certa forma a entender que vocês tinham esse papel e se aperfeiçoar ainda mais com esse assunto. Eu tive sim, acho que a gente sempre tem pessoas que me ajudaram, né, me conduziram nesse lugar. Eu tive líderes também, né, que me ensinaram muito do que eu não queria ser, mas eu acho que tudo é uma construção, é muito bom esse lugar, né? É muito importante a gente ter esses mentores, essas pessoas, né, que a gente olha e fala, putz, que legal como ele conduz isso. E eu acredito que isso aconteceu muito lá atrás, quando eu fui trabalhar numa empresa que fazia eventos em navios, né? Eu comecei na empresa, fazia uma semana que a empresa tinha aberto, então era uma empresa começando, e eu fui trabalhar numa área de turismo. Imagina, gente, tinha nada de conhecimento, nada. Eu só tinha vontade, coragem, né? Eu entrei para fazer atendimento à pessoa. Você vai lá comprar um pacote de viagem, porque era eventos em navios com artistas. Ainda esqueci de falar essa parte, com artistas. Na época que só tinha o do Roberto Carlos, né? Só existia o do Roberto Carlos, não existia mais nada. E aí eu comecei na empresa muito crua, né? Porque eu não sabia nada de turismo, imagina. Mas ao longo dessa minha trajetória, eu fui aprendendo muito, depois fui cuidar de agências de viagens, e aí eu tinha um gerente financeiro que deu um match assim tão grande, e ele me incentivava muito. Ele falava, Thaís, você tem uma capacidade de conectar as coisas, de conectar essas pessoas, né? Eu comecei a olhar para as meninas que cuidavam do atendimento direto com o cliente final, depois, e aí no fim ele me incentivou de uma maneira assim tão legal. As conversas eram conversas informais, mas que ele sempre via alguma coisa. Poxa, que legal que você fez isso. Aquilo que você levou lá naquela reunião, as pessoas se sentiram super parte. E acabou que a gente foi construindo, e em algum momento, né, eu virei líder daquelas pessoas e tal, e foi demais. Eu tenho um grande carinho por essa minha trajetória, mas esse meu gerente financeiro, que foi, né, entendendo, assim, essas minúcias da forma como eu lidava com as coisas, e acabei aí virando líder ali do time e tal. Então, gente, acho que finanças também é gente, então. E eu vou te falar que a história é bem boa dele, porque, Maís, ele era super, super, assim, quietão, assim, sabe? Não era uma pessoa muito de querer se envolver, chegava, já ia pra sala dele e tal. Mas eu tenho uma coisa também que eu pensava, eu não tenho medo dele. Eu precisava dele, assinar coisas, então a gente precisava conversar. E aí acho que a gente foi construindo essa relação, e ele foi também, né, me mentorando de uma maneira que talvez ele nem tenha, nem com tanta intenção assim. E acabou que... Então eu tenho o maior carinho por essa história e por essa pessoa também que foi bem importante na minha vida. Para você, Sheila. Bom, eu sempre falo assim que, não sei se vocês já leram o livro Monge Executivo. Eu tive um líder, ele é monge também, e eu falava para ele assim, eu me sinto a própria pessoa do livro. Que demais. Porque ele nunca dava as respostas, sempre saía com uma pergunta. E todas as atividades, os projetos, eu falava para ele assim, sempre faltava alguma coisa, e eu falava assim, né, sempre faltava um cafezinho, porque ele trabalhava com excelência, sabe, assim, muita excelência, né, e isso me desafiava muito, né, no processo de liderança mesmo. E o grande ponto era, como eu era gestora do RH, eu tinha que mobilizar o time de liderança, das outras lideranças, e o meu time de RH. Então, ele era o presidente, e eu mobilizava as lideranças que ficavam abaixo dele, e o meu time. Só que o meu time tinha um vínculo de subordinação, né? Os meus pares não. Então, o grande desafio era como mobilizar os pares para alcançar os resultados da empresa, né?
exercendo uma liderança que não poderia ser imposta, né? E ser uma liderança conquistada, né? Então, a confiança, para mim, foi algo que a gente trabalhou muito, né? Com ele, né, me liderando, e a gente foi, tudo que eu fui aprendendo, né, eu fui exercitando ali com os times, né. Hoje ele vê algumas coisas que eu falo nas palestras, ele acompanha, ele tá com a gente legal. também, né, e aí ele até fala, nossa, você lembra disso, né, porque eu cito as frases que ele falava para mim, né, e eu falo, eu lembro de tudo, né, porque não tem como a gente não lembrar, porque cada coisa era um aprendizado, né, então foi muito bom. É muito legal, né? Uma das coisas que eu gosto da liderança é esse impacto que a gente consegue ter e transformar e ajudar a vida das pessoas. Eu lembro, assim, no começo do trabalho, até assim, a forma de atender o telefone, a gerente falar, não é assim que você fala. Eu falei, calma aí. Ela, calma aí não, 1 minuto, por favor. E são pequenos detalhes, mas quando você está aprendendo, esse feedback é o que te ajuda a navegar, a entender o que está dando certo, o que não está dando errado. Então, eu acho que ter, né, essa coragem de dar o feedback também, porque é você se arriscar ali nesse lugar. Como que vocês enxergam, né, esse lugar de feedback, tanto de dar como de receber? Porque é um assunto, né, nessa construção de liderança. Para mim é muito importante, né? Mas quando a gente recebe no primeiro momento e a gente nem sabe ainda o que é, né? No início de carreira, às vezes desce um meio, né? Um pouco amargo, né? Eu lembro que logo no começo, nesses 3 primeiros meses, era período de experiência, eu fiz eu não lembro se foi uma cotação, uma compra, alguma coisa assim, e eu entreguei o material, né? E aquela história, né? Tinha que ter feito 3 cotações, né? E aí ele veio, né? E ele falou para mim, olha, você deveria ter feito 3 cotações, não podia. E eu fui e comprei, fiz a compra antes de fazer as 3 Você cotações. comprou. Aquele dinheiro que não dá depois para você tirar do bolso, né? Vai tipo o salário inteiro. Nossa. E aí ele falou, é uma operação básica, né? Você fazer 3 cotações, verificar o melhor fornecedor e tal, tal, tal. Aí eu fui para casa e falei, bom, eu tô nos 3 primeiros meses, né? Provavelmente eu vou ser demitida, né? Porque eu não imaginei que isso era um feedback, né? E aí eu falei, acho que eu não entreguei da forma correta, né? E aí, conforme foi passando o período, né, de experiência, e ele foi trazendo outros pontos também, né? Eu fui percebendo, né, que puxa, então tô no caminho certo, né? E aí essa brincadeira que eu fazia com ele, que sempre faltava um cafezinho, né, era quando ele trazia os feedbacks para mim, né? Porque como ele japonês, uma cultura mais reservada, né? Então, depois de muitos anos de projeto que a gente tinha na empresa, né? Falava assim, olha, é importante quando você for dar feedback, você falar que isso é um feedback. Porque algumas pessoas que convivem com você já sabem que é um feedback, né? Mas tem pessoas que são novas e não vão entender que isso é um feedback, né? E eu também costumo orientar os líderes, né, que é importante falar a palavra feedback, né? Porque senão a pessoa ela não entende que ela está recebendo ali um feedback. Nossa, achei muito legal isso. Que eu acho que não sei se eu já refleti sobre isso. E enquanto você estava falando, estava vendo assim, nossa, que faz tanto tempo, né, que já tô trabalhando, então eu já tô acostumada, né, com esse lugar de feedback, que às vezes alguém, né, tá começando ali novo na jornada, nunca recebeu às vezes um feedback na vida, essa introdução. Gostei demais também, Sheila. Faz muito sentido. Foi uma boa reflexão mesmo. Acho que feedback é tudo, né? É isso, acho que a gente precisa dar e precisa estar apto a receber. Eu vejo muito como um presente, né? Acho que a gente tem que sempre conduzir de uma boa maneira, né? Porque é uma outra pessoa que está no momento, né? Que às vezes a gente nem sabe sobre o que aquela pessoa está passando. Então, acho que tem um lugar de, né? A gente minimamente tentar se colocar no lugar do outro e trazer aí de uma maneira boa e também ouvir. Mas eu acho que é muito importante a gente dar feedback, né? Quando a gente está trabalhando e a gente fica no escuro, numa zona cinza, é muito complexo para a gente conseguir evoluir e se desenvolver. Então, acho que a gente poder
dar esse presente, receber também. É claro que às vezes não é simples, né? Você ouvir que você não fez direito, você poderia ter feito de outra forma, ou você não tá alinhado com não se alinhou com as expectativas. Com certeza isso não é simples, mas eu acho que isso é tão enriquecedor para a nossa trajetória que é importante, né? Então, achar esse caminho de dar o feedback, de não esperar grandes momentos também para ele acontecer. Então, né? Não vou esperar daqui um mês, quando a gente se encontrar, ou daqui, sei lá, tem um feedback semestral, vamos fazer isso só lá. Eu acho muito importante essa coisa do dia a dia, né? A gente poder levar para o outro aquilo que está indo bem. E aí, eu acho que tem um feedback que não é só sobre os pontos de melhoria, ou que você poderia ter feito diferente, ou aquilo que não foi tão legal que você fez. É também sobre o lugar onde você mandou muito bem, né? Então, o feedback, eu acho que ele tem não só o viés de fazer você se desenvolver, melhorar em alguma coisa, mas também reforçar aquilo que que o outro tá mandando muito bem, né? Eu acredito muito nesse lugar e isso faz parte muito do meu dia a dia. E eu tento também trazer isso para que as pessoas possam ter abertura para me fazer. Então, mas até sabe, às vezes eu pergunto, como que você achou como eu conduzi isso? Tem alguma coisa? Você gostou? Às vezes eu levo, assim, quando eu sinto que, como foi isso pro outro também? Ele gostou dessa minha entrega? Falta alguma coisa aqui? Então, eu acho de verdade, eu entendo como um presente, assim. E é claro que tem maneiras de se dar, né? A gente sabe que tem gente que não consegue fazer isso de uma boa maneira, mas eu acho que é um lugar que a gente tem que se esforçar e é importante, assim. Unindo, desculpa, um pouco do que a Sheila falou sobre avisar, né, para a pessoa que, olha, isso é um feedback que eu queria falar, tarararará, com o que a Thaís falou agora sobre... porque para mim esse é um assunto que eu tô amando. Eu até dei uma distraída aqui pensando, porque assim... Eu tenho, quando eu vou dar um feedback que não é um elogio, dizendo que a pessoa está indo muito bem, pelo contrário, eu tento fazer o possível para disfarçar que eu estou criticando ela, para ficar o melhor possível. E às vezes eu sou tão boa nisso que a pessoa não entende. Eu disfarcei tão bem que ela não entendeu que, na verdade, era um momento que eu estava avisando que tinha algum desvio ali de comportamento ou qualquer coisa desse tipo. E para mim é muito difícil, e para os dois lados, até para o elogio é difícil. Eu sofro para elogiar. Às vezes eu paro e penso, nossa, eu preciso falar para a pessoa que aquilo foi legal, para que ela continue fazendo isso. Então, acho que para mim feedback não é nem um pouco fácil, nem pro lado muito bom, nem para quando eu preciso corrigir. E quando a gente está falando de liderança, apesar de ser, quando a gente gosta, né, de ser líder e liderar as pessoas, é muito legal, mas vem com esse combo dessa responsabilidade de também nortear ali as pessoas do que é bom, que elas devem continuar fazendo, e do que não está sendo bom para corrigindo. Para mim é um super desafio, sabe? Medir, assim, acho que é como um sal, sabe? Ele tem que ser na medida, porque passou, fica muito salgado, e sem sal fica sem gosto. Então, essa medida exata desse sabor ali é como líder para ajustar, né, o time. Então, acho que eu gostei bastante, assim, do ponto de vista de cada um de vocês. Acho que ajuda demais, assim. Mas eu acho muito difícil. Não sei como vocês... Tem alguma dica de vocês quando tem que falar algo que é para correção, assim, como vocês fazem a técnica básica lá do sanduíche, do começa dizendo que foi bem, que a pessoa já sabe, né? Olha, você tá indo muito bem, mas... E no final volta, isso daí todo mundo já vem esperto. Tem alguma técnica que vocês têm para dar feedback aí, principalmente quando a pessoa não tá performando bem? Boa. Isa, tem uma coisa assim, eu sempre me preparo muito para esse momento, eu nunca vou desestruturada. Assim. Mesmo que aconteceu e eu vou falar daqui a pouco com a pessoa, eu tento trazer de um bom jeito. Mas eu tento não florear, que é um pouco do que você falou.
Isa, Eu faço um jardim inteiro. eu tento não fazer muito. Só o buqueira. Eu tento não trazer muitos floreios para a mensagem chegar da maneira que eu acredito que precisa chegar para a pessoa. Então, claro, eu sempre vou de um bom jeito, né? Mas sempre direta. Sempre, ó, aconteceu isso. Eu tento trazer sempre o exemplo da coisa que aconteceu, não assim, um jeito genérico. Em algum dia você fez isso, sei lá que dia. Não, eu geralmente trago pro momento, ó, isso aqui não foi legal, eu esperava essa atitude de você. Colocou o dedo na ferida, pra tipo, tô sentindo aqui. Eu geralmente vou para esse caminho, porque eu acho que é importante pro outro receber a informação correta para ele ter a oportunidade de fazer a mudança que é necessária ou de, né, de procurar os caminhos aí para fazer essa mudança. Então eu tento ser bem transparente, sem muitos... E eu acredito que isso tem dado certo, assim, né? Pelo menos até agora, ninguém ainda quis... Eu acho. Mas depois a gente conta aí nos comentários. Não é? Vai que depois eu falo, cara de pau. Mas eu tento ir por esse caminho, assim, e é isso. Acho que tem um lugar aí que tem dado bom, assim. Ser direta. E você, Sheila? Aqui a gente chama de ajuste de rota, né? E quando a gente traz também as lições aprendidas, a gente, para o time, né? A gente chama de mural do aprendizado. Normalmente, eu pergunto para a pessoa como ela se viu na situação, porque às vezes a pessoa nem percebe o que ela fez. Então, eu pergunto para eu entender se ela se viu como pessoa que fez aquela questão que deve ser corrigida, né? Se ela não se percebeu, aí eu vou trazendo as técnicas de perguntar mesmo, para a gente poder chegar, né? E a pessoa entender que, olha, não está condizente com os valores, ou não está condizente com a nossa missão. Aí, para evitar trazer a afirmação, né, para a pessoa trazer a técnica de autoconsciência, né, e de que ela entenda que a gente precisa fazer o ajuste de rota, precisa fazer a correção, né. Não é fácil, porque requer muitas perguntas, perguntas mesmo, para a pessoa trazer essa consciência, né, e ela sair assim, pode ser que ela não concorde, tem pessoas que, dependendo do nível de consciência dela, se ela tem um baixo nível de consciência em relação a determinada situação, ela não vai trazer ali, e aí você vai de uma forma mais direta, né? Olha, naquela situação específica, você trouxe uma comunicação extremamente carregada na reunião, e já não é a primeira vez, e o time está percebendo isso. Então, a gente precisa corrigir isso. Aí a gente vai trazendo ali as técnicas e estruturando um plano de desenvolvimento para essa pessoa, né? Então, se a pessoa aceita, fica mais fácil e mais leve, né? Mas, normalmente, né, quando a gente chega num ápice de ter a conversa, porque a conversa é difícil, né? Eu recomendo nunca ter no mesmo dia, na mesma hora, naquele mesmo momento, né? Porque precisa ser uma conversa mais racional e menos emocional. Então, se você fizer o feedback corretivo no calor da emoção, não vai ser legal. Tanto pra gente, né? Porque você quer falar logo e a pessoa às vezes não tá. Às vezes não, grande maioria das vezes não tá preparada para escutar essa crítica assim de virar, ai meu Deus, que presente, obrigada por você ter percebido que eu fiz tudo errado. Não é bem assim, né? Mas eu acho que enxergar isso, né, é bem difícil essa jornada, mas eu comecei um pouco isso ano passado, que a Isa trouxe esse tema de feedback para a gente se desenvolver. E aí, lendo, né, sobre isso, eu percebi o quão isso é quase encurtar a sua rota, porque quando você aceita de alguma maneira o feedback que você recebe dos outros, são espelhos, né? Porque é muito difícil você se enxergar, e não quer dizer que o espelho está refletindo a realidade, mas de alguma forma está gerando aquela imagem, né? E aí
aproveitar essas oportunidades para aprender, se desenvolver e mudar, ajuda muito na nossa trajetória de encurtar mesmo esse caminho de aprendizado que todos nós temos, né, a percorrer. Muito bom, a gente falou de várias coisas legais, mas o que vocês diriam aí, algum momento difícil que vocês lembram de passar na liderança e qual aprendizado, vou direcionar aí, Thaís, qual aprendizado esse momento difícil trouxe para você? Foi no Grupo São Paulo Eventos até, eu saí de uma parte de eventos e eu fui liderar a parte de alimento e bebida da empresa gigantesca. E teve um momento complexo, né? Porque a gente, durante a trajetória, a gente vai entendendo que você está dominando aquele lugar, que você está sabendo como fazer as coisas. E eu me lembro que a gente começou a ter alguns problemas na cozinha com o chefe de cozinha, os cozinheiros e tal. E aí eu tinha que conversar com essas pessoas, né? E aí eu chamei numa sala, e é uma coisa super sensível, mas foi uma coisa que me impactou, porque a gente nunca sabe a jornada do outro, né? Então, eu chamei ele na minha sala, a gente precisava conversar e tal, colocar os pontinhos nos is, e eu descobri que ele não sabia ler nem escrever. E foi muito, muito impactante para mim, porque era como essa pessoa nunca foi olhada nesse cuidado de poder ter ajudado ele, né, transformado um monte de coisa que poderia ter sido diferente se as pessoas tivessem conversado com ele, entendesse dessa dificuldade que ele tinha, né? E aí ele tinha que tomar um monte de decisão, imagina que loucura, gente. Que loucura isso. E aí eu me lembro que isso foi muito impactante para mim, porque eu pensei, do outro lado, tem uma pessoa com todas as suas dores, suas alegrias, com todas as suas dificuldades, e a gente precisa ter espaço para ouvir o outro. Então, foi uma situação muito difícil, né? Porque aí a gente, com certeza, aí precisou correr, conseguimos promover para ele estudo e tal, e foi, no fim, acabou sendo uma boa história, porque, né, transformou a vida dele. Mas eu me lembro que foi muito impactante e nesse dia eu pensei, eu nunca mais posso estar num lugar liderando pessoas sem minimamente conseguir me conectar a elas, né? E, claro, eu tinha acabado de entrar nessa posição, mas foi muito impactante, assim, para mim, essa trajetória. E aí, coisas ruins que aconteceram, eu posso contar depois também, se você quiser uma coisa ruim, assim, bem ruim. Bastante exemplo ruim. E você, Sheila? O que você... Um momento difícil? Teve diversos marcos, né? Mas eu acho que a gente resgatando ali o primeiro, né? Foi a primeira dispensa. Nossa, esse pra mim já tava aqui, ó. Meu Deus, demissão. Alguém fala. Porque eu estava feliz com a minha promoção, né? Então eu tinha sido promovida e aí assim, puxa, agora estava 1 ano ali na liderança técnica, fui promovida agora realmente, né? E aí uma das atividades era dispensar uma pessoa que já estava há um tempo fazendo processo de feedback, de melhoria, mas ela estava com problemas pessoais. E aí ela estava faltando, não estava conseguindo se concentrar, a empresa já tinha dado um período para ela. E a gente ia movimentar de uma cidade para outra. Então, a ideia já era encerrar mesmo o contrato, né? E apesar de saber o momento da pessoa, que era um momento difícil, o pai estava doente e tudo, né? Fazer a dispensa, a gente sabendo, porque tem a pessoa, né? E tem um profissional, mas a gente sabe que às vezes a baixa de desempenho profissional pode estar correlacionada a um problema pessoal. Sim. Só que hoje, do outro lado, né? Como dona de empresa, eu sei que a gente tem
time para isso, né? Na época eu não era dona da empresa, né? Então a gente sempre se questiona, né? Será que foi justo? Será que não foi injusto, né? Mas existem as chances que a empresa dá, e aí nesse processo, né? Às vezes é melhor, a gente fala, né? Melhor encerrar o ciclo. E depois de um tempo, né, a gente soube que o fato desse encerramento de ciclo foi bom para a pessoa, porque aí ela se dedicou a cuidar do pai, e depois, por conta acho que o pai faleceu, ela resolveu mudar o percurso da carreira e fazer algo que já estava mais correlacionado ao que ela realmente gostava. Então, são histórias que às vezes a gente toma atitudes mais difíceis, né, mas que quando a gente fica sabendo, de repente, do outro lado, foi importante, foi bom ter aquela decisão, né? Não, demissão é, assim, às vezes, lógico, a primeira demissão foi a pior de todas, eu acho que até principalmente para a pessoa, porque você tá muito nervoso, a pessoa nem sabe o que tá acontecendo. Você fala logo que eu vou sair. Me demite logo para ficar melhor para mim também. E aí muito difícil, eu acho que sempre vai ser difícil, porque é uma decisão que, mesmo estando do lado de empregado e empregador, é difícil, né? As duas são complexas, cada um tem aí seu motivo e tal, mas ainda assim é complicado, difícil. Mas e quando o vínculo que você tem com a pessoa e saber que não misturar isso, nossa, é um desafio. Acho que para mim, assim, o maior de todos, de longe, é demitir. Até quando tenho todos os motivos possíveis, eu fico repetindo para mim mesmo antes de entrar na demissão todos os motivos, o porquê de cada uma das coisas, para minimamente estar segura, estar ali para escutar também, porque senão, às vezes você está tão nervoso que você quer fazer logo o seu papel e esquece que a outra pessoa está ouvindo pela primeira vez aquilo lá, e é ela que vai passar por uma situação difícil ali na sequência. Então, a demissão, com certeza, para mim, acho que é o mais difícil de todos, e sempre foi o mais difícil, assim. E não fica fácil, eu achei que ia ficando um pouco mais fácil. Tipo, a sua primeira, eu falei, não, agora eu vou saber, a próxima pode deixar comigo. Aí a próxima é outra pessoa, outra situação, outro momento, não vai ser igual, nunca vai ser simples, mas realmente... É outra história, né? Outra história, nossa, não, sério. E aí você tá tocando na vida do outro, né, de uma maneira profunda também. Sim, sim. É muito complexo mesmo. E isso que a Sheila comentou, às vezes para a pessoa aquilo foi um start para uma outra situação ainda melhor, né? Nem sempre só porque, né, a gente ficar com a pessoa ali é o melhor para ela, então faz parte também desse papel, né, de entender que se ela não está performando bem, alguma coisa também tem ali, né? Seja pessoal, seja porque não era o desafio que fazia sentido para ela, vai brilhar em outro lugar, então... O João, meu marido, sempre fala que se você está infeliz com a pessoa, provavelmente a pessoa também está infeliz com você. É meio uma questão de mão dupla. E às vezes terminar relacionamentos, né? Porque acaba que essa relação de trabalho, de alguma maneira, é um relacionamento e é difícil para ambos os lados terminar isso. Eu sempre acho que assim, vou fazer com o maior acolhimento possível, mas graças a Deus agora eu não faço mais. Aí a Maísa vibrando. Aí, Isabela, sobrou, né, Isabela? Por isso que eu tô sofrendo, entendeu? Pra mim é sempre sofrimento. Agora conseguir alguém para fazer isso, porque eu acho que é isso, né? Você precisa ali de bastante empatia, de você fazer isso com muito cuidado, porque é um rompimento, né? E eu acredito que o trabalho é uma parte muito importante da vida. E ali a sua subsistência, mas precisa fazer sentido para os dois lados, e quando a gente está, né, gostando daquilo que a gente faz e realizando, às vezes é isso, vai ficar meio repetido. Mas se vocês me permitem um comentário, né? Sim. O que eu já fiz mais de 600 demissões. Não. Sei lá.
Só, não, vamos abrir um capítulo só sobre esse assunto. Eu preciso, pelo amor de Deus. 600! Não. E ao longo da carreira, e assim, o mais importante, né? A gente pergunta para o gestor: você já demitiu mentalmente? Essa é a pergunta que eu sempre faço quando ele está na dúvida, né? Porque se ele já demitiu mentalmente, é um sofrimento para ambas as partes. Então, a demissão, ela é uma libertação para a pessoa e para o líder e para o liderado, dependendo da situação que ela está. E quando eu fui fazer meu trabalho de conclusão de curso, eu fui avaliar justamente os demitidos. Se as pessoas, porque a gente faz entrevista e as pessoas justificam por que elas foram dispensadas, né? E na pesquisa de campo, a minha pergunta foi: você sabe o motivo que você foi demitido? E para o líder a pergunta foi: você fala o motivo na dispensa? Porque vem esse questionamento, falar ou não falar. E o que eu sempre recomendo é que o que tinha que ser dito já foi dito, não adianta você falar ali no processo. Então, a demissão ela tem que ser igual a injeção, é rápida e pronto. Porque se você ficar justificando, se você ficar trazendo outros assuntos, porque se você foi um bom líder, você já deu feedback, você já fez processo de desenvolvimento, e essas pessoas que responderam, o que elas falaram? Que no fundo, apesar delas justificarem numa entrevista que foi redução de custo, foi um corte, foi alguma coisa assim, elas sabem que elas foram dispensadas, e o motivo, e muitas vezes pelo comportamental. E elas admitem, mas elas não vão admitir no processo seletivo. Sim, sim. Então, no final, se um dia você já foi demitido, ou se você não foi, você sabe. Porque você vai voltar ali e você fala assim: nossa, eu realmente não estava performando, realmente não aconteceu. Assim, a pessoa ela começa a trazer um processo de reflexão, porque na hora é um susto, pode ser um susto. Mas depois, se você faz uma pesquisa e pergunta para a pessoa, ela fala: não, eu já imaginava mesmo. Para quem foi dispensado. Não quero mais ouvir reclamações, Isabela. Eu tô no 600. Quando você chegar no 600. Por quê, Senhor? Por quê? Caraca, é muita gente, Sheila. É muito difícil. Mas ainda você acha difícil? Assim, é o que eu falei do sentimento, né? Quando envolve o sentimento, é mais desafiador, né? Porque você tem que trazer mais racionalidade para o processo, né? Mas sempre pensar que vai ser melhor para ambas as partes, né? Então, é o ciclo que se encerra, é melhor encerrar o ciclo. E se você tem dificuldade na vida pessoal de cortar relações e de encerrar ciclos, você vai ter dificuldade de dispensar, você vai replicar isso automaticamente. Eu tenho. Assim, Ela tá hoje até hoje só por isso, porque ela não quis. Não, eu prefiro terminar o namoro do que o pessoal do trabalho. Assim, trazer, eu acho que essa questão, né, de, puxa, não tá legal. Eu falei hoje de manhã numa integração, né, a pessoa é um triângulo, eu quero transformar ela num quadrado. Não adianta, vai ser pior, é sofrido. E a situação vai se tornando desgastante. E querendo ou não, o time sabe quando a pessoa... Isso aí, já não sei, não. O time sabe. A própria pessoa já sabe. Todo mundo A gente sabe. demora muito, né? Já tá assim, Nossa, todo mundo tá sabe. todo mundo ciente. Só precisa alguém ter coragem para falar, né? Nossa, verdade. Mas eu acho que você falou uma coisa, né, de tipo, você tá querendo transformar um triângulo num quadrado, e eu enxergo isso também no recrutamento, assim, que é quase um encontro às vezes, de momento, de timing, de necessidade, porque às vezes tinha uma necessidade, mudou a necessidade, e a gente quer se ajustar para fazer funcionar da mesma forma, mas a outra pessoa quer fazer outra coisa e já não tem mais essa coisa para fazer. Então, é como se, para tudo dar certo, a gente trabalhar bem, é uma composição de muitas coisas, né? Então, tá no momento certo, desempenhando com qualidade também, mas às vezes também não é só sobre isso. Assim,
não tem ali o fit do momento, da atividade. Então, isso, né, de encarar um pouco como uma libertação para os dois lados. Eu Tá. vou tentar, juro que eu vou tentar. Isso. Toda vez eu vou pensar, Sheila já fez 600 vezes. Tá tudo bem. E tá não é tudo bem. modo de dizer, sabe quando a pessoa fala, fez 600 vezes? Não. Caramba. Agora falando um pouquinho de conexão, a gente sabe que a gente só confia em quem a gente conhece, então, que dirá para que as pessoas confiem na gente aqui como líderes, precisam conhecer e a gente também conhecer cada uma dessas pessoas e entender cada um dos perfis e tudo mais. E esse assunto de perfil, para mim, é algo que eu sempre gostei muito de entender como cada um funciona, como cada um entende, né? Às vezes a mesma mensagem que você dá para um, o outro não entende absolutamente nada. E agora eu quero falar para Thaís. Thaís, a gente aqui que está no ambiente remoto, como que você faz para conseguir essa conexão, que às vezes no presencial é no momento ali do café, que alguém fala alguma coisa e tem uma conexão, como que é esse desafio para você de conseguir se conectar com essas pessoas para criar esse laço também de confiança? Boa, Isa. Acho que é bem complexo, mas super possível. Mas no começo eu senti muito, assim, né? Porque é essa coisa. O ao vivo traz essas possibilidades. Encontrei no corredor, fui tomar um café, encontrei uma pessoa, conversei. Ou tô lá com o mesmo time dentro de uma sala, fazendo tudo acontecer. E aí quando você tá no remoto, a gente tem uma força muito grande, que tem muitos estudos dizendo, né, que o cérebro ele se força muito para entender o quanto o outro está entendendo a minha mensagem, o quanto ele está gostando do que eu estou falando ou não. Então tem aí uma força que você precisa fazer para conseguir entender o outro. Mas eu acho que a gente precisa promover essas possibilidades de conhecer a pessoa que está ali fazendo parte do teu time. Então acho que tem que ter uma vontade genuína de você se conectar com o outro. E para isso você precisa promover de um jeito, às vezes, não tão orgânico, que vamos hoje conversar aqui, vamos fazer esse café aqui, vamos fazer uma retro aqui, contar alguma coisa que você fez na infância que foi muito legal e que você gostaria de trazer para todo mundo. Eu me lembro que no último time de projetos que eu estive, foi muito legal que, né, a gente tinha pessoas de idades diferentes, e aí um pouco do que você trouxe, Isa, de jeitos muito diferentes, né? Porque as pessoas são únicas, complexas, diferentes. E aí, então, um era mais, né, muito mais introspectivo, o outro muito mais falante, o outro era o primeiro trabalho dele. Então, tinha uma disparidade, é isso? Essa palavra? Variedade. Acho que é de difícil, né? Porque aí se as pessoas precisam se conectar. E aí, né, a gente começou a fazer retros, e a retro, claro, a gente estava falando do projeto, estava falando, né, das nossas entregas, mas a gente tinha sempre um momento para contar alguma coisa sobre a gente. Então, uma série que eu tô gostando muito e que eu queria indicar para vocês. Uma história da minha infância que, sei lá, alguma coisa que eu gostava muito de fazer quando eu era pequena. A gente começou a promover esses momentos e, assim, né, depois de um tempo, as pessoas já estavam assim, sabe, brincando uma com a outra. E ali, quando você contou aquilo lá, putz, assisti tua série. Que são coisas pequenas, sutis, mas que no dia a dia, quando a gente tá ao vivo e a cores, são coisas que a gente fala e faz, né? Então, chega aqui no trabalho e eu falo, putz, Isa, você não sabe o que eu sonhei. Porque eu assisti aquela série maravilhosa, e aí você vai falar, putz, eu tô vendo isso daqui, a gente vai se conectando, né? Então, acho que tem esse lugar de promover esses encontros de uma maneira com muita vontade, né? A gente tem o cafezinho, o Donut, também, que faz dentro aqui da IGMA, né, que as pessoas se conectam, podem aí se conhecer, gente que não é da mesma squad, que não é do mesmo time, também dá uma oportunidade de todo mundo se conhecer, mas acho que quando você está liderando, você tem que promover isso de uma maneira intencional. Então precisa promover isso para que as pessoas consigam aí se conectar, porque no fim, né, a gente só confia em quem a gente consegue se conectar, e para isso a gente precisa promover esses encontros
que não dá para acontecer naturalmente, assim, já que a gente não tá ao vivo e a cores, né? E vocês duas falaram, né, de perfis, né? E aí a Sheila é especialista nesse lugar. Queria que você falasse um pouco de como você analisa os perfis, se eles, tipo, eles se repetem nas diferentes idades e aí vira uma coisa diferente. Como que é as pessoas, né, terem ali um melhor desempenho, dependendo do seu perfil? Bom, a gente utiliza aqui a análise de perfil comportamental através da metodologia DISC, e com isso a gente faz esses mapeamentos, né, para entender um pouquinho se aquela função encaixa adequadamente naquele perfil, né. O ponto é que, dependendo do perfil, às vezes a pessoa também ela acabou escolhendo a carreira, não porque era o que de fato ela queria fazer, né? Ou porque alguém recomendou, né? Ou alguém que ela admirava, ou era a profissão da moda, né? Agora a profissão da moda é ser gamer, né? Então, meu filho quer ser gamer, né? Então, na minha época era advogado, engenheiro, médico, né? E aí, com isso, né, a gente precisa entender se aquela pessoa, por exemplo, uma pessoa de tecnologia, é comum que uma pessoa de tecnologia é uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa que vai ter linhas de conformidade, talvez uma pessoa com um nível de influência, uma comunicação. Eu já percebi, por exemplo, que a Thaís é super comunicativa, então ela deve ser uma pessoa de perfil comunicador. Então, se ela está numa função que eu falo, Thaís, fica quietinha aí, você não vai falar, você não vai. Thaís, faz Me essa enterra, planilha aqui. me enterra, faz essa planilha. Deixa eu ir. Porque ela tem essa necessidade. E do contrário, se a gente pega uma pessoa muito introspectiva que não quer ficar se comunicando e fala para ela, ó, fica aqui o dia inteiro fazendo podcast, gravando, falando, se relacionando, talvez não seja a zona de potência dela. Então, entender os perfis para a gente potencializar ali o que é o melhor da pessoa, né? Pessoas mais comunicadoras vão se dar melhor em linhas de relacionamento, uma área comercial, um marketing, por exemplo. E pessoas mais voltadas ali por linhas de estabilidade, conformidade, talvez estarão em áreas mais ali, de fato, talvez, que tenham um método, processo, né? Então, é importante a gente sentir isso. E também o quanto aquilo também faz parte da cultura da empresa, né? Então, a gente tem aqui os times, né? E é nítido quando você vê lá o time comercial, tem um sino aqui, ó, e o pessoal do time comercial faz o barulho, vai tocar o sino, né? E o pessoal que é da consultoria, financeiro, contabilidade, né? Quando tá super lá, né? O pessoal barulhento. Planilha, do nada que sino aqui no meu ouvido. Isso. Então é importante a gente entender, né? E aqui a gente trabalha muito essas de tempos em tempos treinamentos, né? A gente fala pessoa certa no lugar certo, mas para entender os perfis e até mesmo para saber lidar com o cliente. Porque é tão importante quanto você também saber lidar ali com o teu colega, né? É você também saber lidar com o cliente, né? Então, um cliente com perfil, por exemplo, de dominância, um alto D, por exemplo, né, ele tem um senso de urgência, então tudo é muito urgente, ele é mais acelerado, então a gente precisa dar o tempo de resposta dele vai ser diferente de uma pessoa com traços de estabilidade, que é uma linha mais planejadora, mais tranquila, você mostrou o cronograma ali para ele vai acompanhar e tá tudo bem. Então, eu falo, uma pessoa comunicadora, né, a Thaís, o cliente quer conquistar ele, você marca o café e vai lá visitar ele. Se você não for, você não está conectado com esse cliente, né? Já uma pessoa com conformidade, ele quer os números, quer os resultados, quer os indicadores. Não adianta a gente ficar ali forçando um relacionamento, porque ele vai querer ver primeiro numa linha mais racional, né? Então, entender de perfil é muito bom, tanto para a gente poder contratar, para a gente desenvolver e para a gente aprender a lidar com parceiros, fornecedores, clientes e entender melhor aí a zona de potência de cada um.
E vocês No fazem final é tudo esse... sobre pessoas, né? No A final. Isabela já tá assim, nossa, vou mandar agora no onboard, diz que para os Não, meus clientes, o fornecedor quer comprar comigo, eu já já ia tô... perguntar, será que pode? Não, o que eu ia perguntar é se você faz o DISC antes de ela ser contratada ou logo que ela passa na entrevista, por exemplo, já vai ser, eu acredito que essa pessoa faça sentido para a vaga e é nesse momento que você aplica o teste? Isso, a gente, vamos supor, tem uma vaga, a gente tem 3 finalistas e a gente já sabe que desses 3 finalistas tem uma pessoa que está quase, tem ali 90% de aderência à vaga. Aí a gente vai e aplica. Ele não Legal. é eliminatório, ele vai mais trazer linhas de processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, dependendo ali da função, eu queria contratar uma pessoa com dominância e uma pessoa com uma linha ali de organização. Então, um DC, né, que a gente fala, dominância e conformidade. Mas olha, essa pessoa deu um DI, tudo bem. A única coisa é que você sabe que ele vai priorizar mais a criatividade, a estratégia, do que a organização. Tá tudo bem para esta função? Se tiver tudo bem, não tem problema. Aí o que você faz? Você coloca pessoas que estão abaixo deles, se for uma função de liderança, com conformidade. Porque daí você blinda. Legal, faz Aí uma você mexe, composição. você blinda a situação ali. A Isabela estava indo numa linha menos ortodoxa, que não dava para aplicar no cliente, ela olhava o signo para ver como Ajuda atender. muito. Me ajuda bastante. Eu gostei muito do que a Sheila falou sobre essa questão de colocar as pessoas. Então, eu entendo o cliente, né? Não sei o disque dele, mas facilmente a gente consegue saber qual que é o da urgência e qual que é do número, por exemplo. E entender isso, então, olhando para o time. Então, deixa eu olhar aqui dentro de casa quem está atendendo cada um, até para ter todo... As pessoas vão ficar mais felizes atendendo alguém. Eu quero dar números para alguém que quer receber números, vai ficar todo mundo feliz, né? Então, acho que isso eu gostei muito de ouvir sobre isso, porque faz muito sentido, porque vai ter a satisfação dos dois lados aí, e é o papel desse líder, né? De colocar as pessoas no lugar certo, de acordo com o perfil de cada um. Então, fez muito sentido. Muito bom, adoraria mandar o disque para os clientes também. Fica aí o... Para começar, vai consigo. Vai fazendo... por enquanto, eu só pergunto a data de aniversário. Por questão de cadastro. Brincadeira. Como você, Sheila, enxerga a preparação de novos líderes? Porque tem aí novas gerações também, e pensando, né, numa jornada de desenvolvimento, a gente desenvolve as pessoas, mas a gente precisa desenvolver novos líderes também. Como que você enxerga esse trabalho de desenvolvimento de novos líderes? Tem que estar na pauta do comitê, do board, né, enfim, da empresa, esse desenvolvimento. E sempre a gente fala assim, para você ir para o próximo nível, tua missão é desenvolver uma outra pessoa, né? Então, para que ela faça tão bem aquilo que você faz, né? E aí você possa ir para os próximos desafios. Para mim é uma premissa que um verdadeiro líder, ele seja formador de outros líderes. O que centraliza, porque às vezes tem aquela coisa, né, de eu cheguei na liderança e aí eu tô ali no topo e é aqui que eu vou reinar, né, e eu não vou desenvolver outras pessoas porque essa pessoa pode ocupar o meu reino, né, então isso para mim não condiz ali com o processo de liderança, né, então a liderança conectada mesmo é aquela liderança que tá ali, tá pensando como eu vou desenvolver outros líderes, né? E tá na pauta dele isso, né? E é muito interessante porque se isso vai acontecendo com o processo de evolução na empresa, vão aparecendo outras frentes, vão aparecendo unidades de negócio, vão aparecendo outros Trabalho não departamentos. falta, né? Ainda não vi.
Não, é impressionante, porque daí você vai, você fala assim, nossa, se você não tivesse se preparado para isso, você não teria outras pessoas, né? Eu, por exemplo, quando eu fui formando os líderes, eu fui estruturando por subsistemas, então eu formei uma liderança de RS, uma liderança de TID, uma liderança de DP, e conforme a empresa foi crescendo, foi necessário ter essas lideranças, e uma liderança mais administrativa, e se não tivesse essas lideranças, como é que eu ia fazer? E aí a gente fala assim, nós, se não tem dessa liderança, no fim vai ficar sobrecarregado para você mesmo, né? Então, uma conta simples, né? 5 pessoas, a cada 5 pessoas tem que ter uma liderança. Então, nem for uma liderança técnica. Então, você vai lá e nomeia essa pessoa para ser a liderança mais técnica ali. Muito bom. E para você, Thaís? Legal demais. Concordo muito com a Sheila, né? Que a gente precisa preparar as pessoas para ficarem no nosso lugar. Eu vi há um tempo atrás uma mulher que eu admiro muito, chamada Grazi Mendes, não sei se vocês conhecem, ela é uma pesquisadora, professora, é da área de tecnologia também, e ela falou muito da importância, né, no passado, quando as oportunidades apareciam para ela, às vezes era só uma frestinha de oportunidade, né? Então ela tinha uma fresta ali, e aí ela entrava, e ela acredita muito nesse lugar que, né, que depois que ela entrava, ela precisava abrir a porta para que essas outras pessoas viessem, se desenvolvessem e pudessem aí ocupar o lugar que um dia foi dela, mas que ela abriu essa primeira fresta, fez esse trabalho e aí essas outras pessoas chegaram. Então, eu acredito muito que a gente precisa ser esse líder que vai na frente, que abre caminhos, que entende sobre aquilo e que puxa pessoas para esse desenvolvimento, para ocupar esses papéis aí que a gente está ocupando no momento. Então, assim, o que a Sheila trouxe faz muito sentido para mim, eu acredito muito nisso, e eu sempre penso muito nisso também quando eu estou aí liderando um time, um projeto. Acho que faz muito sentido. Eu faço sempre isso com más intenções. Porque eu tô sempre querendo. Eu não quero fazer mais, eu quero mudar de atividade. Então eu preciso que alguém pegue o que eu tô fazendo. Mas foi um aprendizado desse semestre sobre. Eu sempre achei que liderança era importante, mas tive por um período uma mini ilusão de que às vezes, precisava de uma pessoa sênior. Porque assim, não, você tá ali em algum momento da sua empresa, você precisa de pessoas sêniores e tudo mais. E aí eu entendi que não, mesmo uma pessoa sênior, se não tiver um líder, não funciona. Tudo precisa ter liderança. E aí a liderança é o que a gente estava comentando no início, né? De não necessariamente tem a ver com a senioridade, mas tem muito a ver com essa disposição de pegar, de assumir, mas todo empreendimento, toda empreitada, ela precisa de um líder, e se não tiver um líder é melhor não começar, porque por mais que você jogue um monte de gente sênior boa ali, se não tiver liderança, a chance disso dar ali um excelente resultado, atualmente eu acredito que ela é bem baixa. É o meu momento atual de aprendizado. A gente, às vezes, fica contendo ali de passar um desafio para alguém e pensando, a pessoa não vai conseguir. Então, eu, como um bom líder, tenho que fazer tudo isso aqui para deixar só essa partinha aqui para ela, porque daí isso aqui ela vai conseguir. E eu faço muito isso ainda, infelizmente, que é achar que a pessoa não vai conseguir. Então, para eu garantir o resultado, eu vou lá, caminho boa parte do trajeto e falo para ela, olha, agora só faltam 10 passos, aí agora você vai conseguir. E numa dessa a gente não transforma eles em líderes e nem em profissionais melhores, porque eu estou percorrendo boa parte. Obrigada, Sheila e Thaís, por esse ensinamento. Foi recente. E esse para mim é um desafio muito grande, que é esse mix entre que o resultado seja alcançado,
Então, porque eu quero garantir, eu vou fazer boa parte disso, preciso preparar essa pessoa para que eu não precise mais passar por todo esse caminho para ela chegar só no final. Eu preciso que ela consiga, lógico, eu não vou largar, né, a pessoa e ela vai se virar, e se ela não conseguir, vou dar um feedback negativo, não é isso. Mas até que ponto ali que vocês vão me ajudar agora a entender o que a gente deveria ajudar, auxiliar e não fazer por eles e fazer com que essa pessoa se desenvolva, e como desenvolver isso, para mim é um desafio bem grande, assim, acho que ainda faço muito e deixo pouco, e aí não estou criando líderes, estou criando pessoas que são dependentes, aí toda vez você tem que fazer toda boa parte do processo para que então elas consigam caminhar e o restinho que falta. Sheila, vou deixar essa bomba para você primeiro. Bom, a primeira coisa eu falo, faz uma tatuagem aqui escrito vai errar. vai dar ruim. Né? Eles vão errar. Faz parte do processo o erro. E você tendo essa consciência, o que você vai fazer? Você vai primeiro listar aquilo que tem baixa complexidade, média e alta. Técnica básica, simples, e aquilo que você pode começar a delegar. Daí se estabelece um prazo para essa delegação. Sabendo, aí a gente fala da questão da teoria da liderança situacional, né? O estilo de liderança de cada pessoa do time. Porque às vezes você pode ter um time muito júnior, né? Então a gente fala que é ali o S1, né? E que ele demanda muita liderança ali no comportamento e no técnico. Então, muita orientação, né? Então você puxa, o time tem mais estagiário, tem perfil mais júnior, então ele fala assim, é um time bebê, né? Você não deixa o bebê em casa sozinho. Então não pode. Então você tem que estar ali. Mas é um time ali que eu tenho de um júnior para um pleno, já é uma criança. Posso deixar ele em alguns cômodos sozinho? Tudo bem, tem alguns cômodos que ele pode, só não pode mexer no fogão. Então você vai trazendo ali os níveis de autonomia, né? E vendo o que você vai poder direcionar. Num time ali que eu tenho um time mais de pleno para sênior. Já é um adolescente ali, né? Puxa, já pode ficar em casa sozinho. Com a namorada talvez não, né? Então, e aí você faz os combinados. E agora, se é um time já adulto, e você tem talentos no meio, né? Ele começa a te questionar. Por que ele não tem autonomia para isso, para aquilo, né? E o líder, ele começa a ficar cansado, porque ele vem, nossa, fica tudo para mim, vai gerando sobrecarga, ele perde qualidade de vida. E por quê? Porque você querer blindar o erro. Por isso que eu brinquei no começo, faz a tatuagem, porque vai acontecer e faz parte do processo. E como que você pode minimizar isso o método, o processo e o treinamento e desenvolvimento. Então, é treinar e desenvolver. Tá na sua agenda ali. Eu vou fazer aqui, por exemplo, a gente faz a abertura da semana e fechamento da semana. Então, faz a abertura na segunda e fecha na sexta. Faça pontos de contato no meio da semana, caso o time seja um pouco mais júnior. Então, você faz a intervenção ali e vê se o processo de delegação está efetivo. Se a pessoa está em fase de treinamento, reserva ali durante um mês, pelo menos a cada 15 dias, para você fazer um treinamento técnico e um treinamento comportamental. Vai precisar estar na agenda. Porque se não investir, pelo menos ali, se a gente for falar 80-20, né? Então, 80 na execução e 20 no processo de desenvolvimento e treinamento, você vai continuar ali executando. E às vezes eu já cheguei a empresas que o líder já tem as pessoas e o time está lá. Tá esperando vir a demanda, mas a demanda continua com o líder. E aí o líder continua na operação, não consegue subir para o tático, não consegue subir para o estratégico, e é aquele fenômeno. Né? Porque daí eu falo, né? A gente começa a deixar a empresa já está adulta, né? E aí a gente continua tratando feito bebê. Adorei essa analogia.
Muito bom, porque fica fácil de entender, né? É. Tipo, não, essa pessoa não poderia ficar sozinha. E precisa dar oportunidade, porque senão o adulto tá na casa da mãe ainda, já tá com 40 anos, e você fala isso 40 quase o quê? anos. 50 anos. Verdade. Não tem como. Muito bom. Ô Isa, uma coisa que eu fiquei pensando, né, enquanto a Sheila falava também, eu tenho muito pra mim, assim, que as pessoas não precisam passar por aquilo que eu passei. Então, assim, quando eu penso em alguém para ficar no meu lugar, em algum determinado papel, eu acho que já acontecerão desafios naturalmente, outros, novos problemas, novas dificuldades, novos projetos, novos negócios. Então eu sempre penso assim, bom, se eu sei disso, se eu sei desse caminho, esse caminho ele pode ser transmitido para o outro. Eu acho que nenhum aprendizado ele deve ficar guardado. Aprendizado foi feito para ser compartilhado e é assim que o mundo move, né? Então, para mim eu penso, tá, foi difícil entrar nessa fresta, foi muito complexo, eu tive que me espremer muito, tive que ficar bem pequenininha aqui para conseguir passar e chegar nesse cômodo novo. O próximo que vier, ele não precisa passar por essa fresta, porque eu vou abrir a porta. Mas quando ele chegar aqui, ele vai ter tantos desafios, só que esse aprendizado aqui eu já consegui transmitir. E aí ele vai ter que lidar com outros, com novas coisas, com novas dificuldades, com novos problemas. Então eu sempre tento levar nesse caminho. E é claro, concordo muito com a Sheila disse, né, que a gente tem que entender aí o quanto essa pessoa já está, quanto você já pode soltar para essa pessoa, concordo muito com isso. Mas eu acho que é um pouco assim, de como eu lido com as pessoas assim, que eu acredito que possam aí assumir os papéis que eu já assumi algum dia, assim. Legal. E falando assim, né, de esse lugar, né, de aprendizado, que pessoa que é referência? Você falou um pouquinho, né, mas assim, que pessoas ou pessoa é referência para você nesse lugar de liderança? De quem que você aprende, né? Quem são aí seus modelos? Boa. Acho que a Grazi Mendes é um bom exemplo, assim. Se vocês não a conhecem, sigam a Grazi. A Grazi é uma mulher muito inspiradora que lidera pessoas e que conecta com futuros também. Então, ela é uma mulher que sempre que ela fala, assim, eu fico, putz, é isso, eu queria ter dito isso em algum momento da vida, sabe? Que inspiração. Ela sempre fala, ninguém passa pela minha vida sem que eu traga alguma coisa bonita para essa pessoa. E ela é uma mulher que está num momento muito difícil da vida, né? Ela descobriu um câncer que não tem cura. Então ela está num momento agora complexo, né, da vida, da saúde, mas ela continua sendo uma grande inspiração, assim. Então a Grazi, né, é uma mulher preta brasileira que tem muito para contar. Agora, assim, quando eu olho, né, para fora, assim, eu gosto muito da Brené, parece meio Brené Brown, parecia minha amiga, né? Íntima, A Brené, eu Brenézinha aqui. Eu a Brené. Mas eu gosto muito de como ela traz esse lugar de liderança e vulnerabilidade e confiança e conexão. Ela nomeia muito bem as emoções, os sentimentos. Isso é muito importante para um líder, né? Ter essa inteligência emocional, de saber como ele está se sentindo, como ele vai transmitir, como entender um pouco o outro também. Então, ela é uma mulher, assim, muito inspiradora para mim. Nelson Mandela também traz alguns ensinamentos que eu, assim, sigo desde sempre, quando ele disse, né, sobre que um líder tem que saber a hora que ele vai para frente e ele assume a bronca e ele se responsabiliza e ele vai tomar muito na cara, e toda vez que ele também tem que ir para trás e deixar o time brilhar e o time florescer. Então é um cara também que, assim, né, quando você lê muitas coisas sobre ele, tem muita história boa, assim, para contar também sobre liderança, assim, que me inspiram muito. Tem mais um monte de gente, mas acho que essas 3 pessoas são pessoas que aí eu me conecto muito, assim. E você, Sheila? Bom, até comentei, né? Eu me inspiro muito no meu líder, nem mais meu líder, no
Yoshimichi, o nome dele, né? Yoshimichi Matsusaki, que ele me ensinou muita coisa. Chegou a um determinado ponto que já tinha estudado muito, coisas voltadas para a gestão de pessoas, né? E eu lembro que eu cheguei na sala dele e fui perguntar alguma coisa, ele contou, e ele sempre falava por meio de parábolas, né? E aí ele contou uma história, e aí no final ele falou assim: sabe quando o aprendiz vira mestre? Aí ele falou: não tenho mais todas as respostas para você. Então você agora vai ter que ir atrás das suas respostas, né? Então, porque tinha chegado um momento que a gente já tinha meio que saturado as coisas de gestão de pessoas, eu precisava ir para o mercado para entender outras coisas, e não mais dentro de casa, né? E eu também me inspiro muito nas histórias, independente de... tirando qualquer chapéu de religiosidade, né, mas nas histórias de Jesus, porque são histórias bem, se você correlacionar com a administração e correlacionar com a liderança, traz boas inspirações. Eu gosto muito, voltando no assunto um pouco de dispensa e desenvolvimento, né, de pensar numa passagem que ele falava muito lá, né, de quando ele fazia as curas, né, de que ele não curava ninguém se a pessoa assim quisesse, né? E quando a gente fala em desenvolvimento humano, né? E você não consegue desenvolver a pessoa e nem treinar a pessoa se ela não quiser ser treinada e desenvolvida. Eu fiquei muito triste quando eu descobri isso. Nossa, meu, Que eu queria, isso é muito Dói, triste. né? Dói no esse fundo. poder. Dói lá no fundo, né? Dói demais, Dói sério. demais. Dói demais. Então, você pensa se há mais de 2000 anos a gente Já existia isso. E a pessoa não queria ser curada, imagina. Imagina que a gente achando que vai fazer alguma coisa. Né? Então, se ela não quer ser treinada e não quer ser desenvolvida, é melhor que assim não seja. Porque você vai demandar energia, força, teu tempo e a tua vida para uma pessoa que talvez não queira receber aquele milagre. Então, me inspiro muito nisso. Isso aí é uma dor. Porque você primeiro tem que aceitar. Que primeiro você fica tentando, você fica, não, mas deixa eu te mostrar, vai ser muito melhor pra você. Não, mas olha isso daqui, olha, você vai fazer isso, isso e isso. E a pessoa não quer. Tipo assim, ela não quer, não vai adiantar. Às vezes não é o caminho que você está desenhando, não é o que ela quer seguir, né? Então, ter essa sabedoria aí de saber também a hora de parar, né? Não tá mais na sua mão, não é o seu papel fazer isso tem que vir do outro. É uma dor, quase que um luto. Nossa, quase um luto, Isabela. Você fica assim, gente, sério que você não vai querer? Só falta isso aqui, ó. Eu vou te falar que é um luto tão grande, e eu vou dizer que durante a minha trajetória, acho que faz uns 7 anos que eu me dei conta disso, assim. O João, meu CEO maravilhoso, se você tá ouvindo, João, Deixa o seu comentário aqui embaixo. Deixa, ele vai por favor. Vai ouvir. Eu lembro de foi uma discussão logo que a gente começou a trabalhar juntos. Eu tinha um lugar muito romântico nesse lugar de... vai dar, entendeu? É só mais uma forcinha, Você mais só um não pouquinho. comunicou direito. Vamos tentar mais um pouco. Basta mais um pouco da nossa força, do nosso cuidado, do nosso... E aí eu lembro que a gente teve uma discussão boa, e eu brinco com ele que ele fez assim no meu castelo. Ele destruiu o meu castelo. Mas foi tão transformador, porque quando passou a fase do luto, é isso, né? É isso, não dá para transformar ninguém que não quer ser transformado, não quer ser desenvolvido, que não quer aprender. Esquece, né? Tira essa camada aí da sua vida que é menos sofrimento quando você entende isso. Né? A Sheila falou sobre a questão de um desperdício, né? Você colocar energia num lugar que não vai frutificar, não vai ter resultado, e esse lugar de
economia de energia não é para se economizar, né? Mas é porque tem tanta coisa para a gente fazer, para realizar, que é como você priorizar e usar muito bem o seu tempo. E aí, conforme vocês iam falando, tem um assunto que fica aqui, porque é o assunto que eu sempre quero falar, e me veio esse lugar do autoconhecimento. Como que vocês enxergam, né, esse lugar dentro da jornada do líder, a importância do autoconhecimento? Para mim, bloco 1, nível 1. Não dá para ser líder sem passar por um processo de autoconhecimento, porque você só consegue desenvolver as pessoas a partir do momento que você consegue se autodesenvolver. Então, todo dia você se desconstruir essa tua versão, pensar de como você pode ser melhor, e aí com isso você está desenvolvendo as pessoas no processo, né? Então, precisa fazer um mapeamento de perfil, entender você melhor, entender quais são as suas luzes, o que você potencializa mais, quais são os teus momentos por exemplo, de baixa inteligência emocional e que você precisa perceber quando você tem que sair de cena. Quando você realmente está, de repente, trazendo um lado muito mais emocional e misturando as coisas, né? Então, eu tenho às vezes, aquela obsessão de desenvolver a pessoa, de influenciar, de querer muito mais do que a própria pessoa, né? Então, tudo isso requer você passar por um processo de autoconhecimento e ter o mentor, né? Então, porque se você tem alguém te observando do outro lado, fica muito mais fácil, né? Então, hoje a gente faz mentorias, mas eu, por exemplo, tenho um meu mentor. E por quê? Porque é um eterno aprendizado, é uma eterna evolução, né? Tem pontos cegos que a gente não vê, nossos, né? E às vezes, mesmo no dia a dia, quem tá dentro, né, talvez não vai me enxergar da forma que quem tá fora, Sim. tá vendo sobre outras perspectivas, né? Então, só com isso você vai evoluir como líder e desenvolver outras pessoas. Para você, Thaís, como foi esse processo de autoconhecimento? Eu acho que é para sempre, né? Esse lugar de autoconhecimento nunca acaba. Eu acredito muito que nunca acaba. Mas ele é transformador também, assim, né? Então, há muitos anos eu faço terapia, né? E tenho uma pessoa que me acompanha. Em um momento fiz mais voltada para uma área comportamental, né? Cognitivo-comportamental. E nos últimos anos eu sou acompanhada por uma terapeuta na área da psicanálise, né? Uma psicanalista. E foi muito potente eu entender coisas que eu não conseguia entender sobre padrões que eu repetia, né? E, no fim, essa possibilidade de me conhecer e entender esses padrões me fez mudar um pouco desses padrões, então tirar um pouco isso do meu dia a dia. Isso me ajudou muito na construção dessa líder, que é um pouco também do que a Sheila falou, que é saber o momento onde é o meu limite, onde tocou no meu teto. Eu brinco que fala, tocou no meu teto. Tocou no meu teto, eu sei que tá num lugar que é difícil para mim racionalizar. Eu fui para um lugar emocional, então eu preciso dar um passo para trás, me recompor. E eu acho que o líder tem essa obrigação de se conhecer para que ele não transfira isso para o time, para as outras pessoas. Então, esse processo, eu sou apaixonada por isso, por autoconhecimento, por psicologia, psicanálise. Eu quase fiz psicologia lá atrás, decidi para o jornalismo, mas sempre foi algo que me encantou muito e é algo que eu trago muito para o meu dia a dia, assim. Então, foi muito importante esse processo, que é um processo aí eterno. Eu brinco com a minha terapeuta, que eu chego lá, falo, não tenho nada para dizer hoje, tudo maravilhoso. Eu falo para ela. Sai chorando. Sempre. Eu falo, não aconteceu nada. Ela, tá bom. Aí ela começa, isso. Aí eu, uma hora eu falo, eu tava bem, eu juro. Eu achei que eu tinha arrasado. É sempre assim, né?
Mas E é você tem maravilhoso, alguma assim. técnica quando você atinge esse, sabe, esse teto? Eu Que você comunico. faz? Dependendo das pessoas com quem eu tô falando, né? Claro, se são pessoas né, que estão aí num outro, sei lá, no mesmo papel que eu, se eu estiver falando com outros líderes e eu entender que eu vou falar, peraí, preciso respirar, gente, não dá. Preciso entender. E aí, com um time, eu também tento, eu acho que eu tento nunca transparecer isso. Eu vou muito pra frente mesmo, então eu tento não transparecer, mas eu sempre que tô num momento complexo, eu medito. Então, assim, se eu tiver que entrar numa reunião que eu sei que vai ser mais difícil, eu tento ficar num nível mais calmo, mais racional, tento tirar um pouco da emoção. Se eu sei que é um assunto que vai ser complexo demais para mim digerir, eu geralmente me faço uma meditação antes, ou algo que eu vou apresentar, que eu sei que eu preciso de muita entrega também, então eu também trago a meditação como uma grande aliada. A meditação me salvou lá no passado, assim, em 2016 eu tive uma crise complexa de ansiedade. Aí fui acompanhada por uma psicóloga, mas meditar me trouxe não sei nem com palavras fazer isso, mas um lugar assim que eu me encontro de uma maneira onde eu consigo ser eu, Um porto consigo achar seguro. meu eixo, consigo achar meu eixo, assim. Então, eu costumo fazer isso, mas eu geralmente tento não transparecer isso pro time, porque eu acho que é bem complexo, né? Quando um líder também, claro que somos vulneráveis, podemos errar, pode acontecer, Sim. mas eu tento evitar isso. E claro, se eu tô falando com outros líderes e eu sei que, peraí, gente, deixa eu respirar, tô muito emocional aqui, sou muito sincera, assim, preciso tomar uma água, daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, pra também, né, não ir pra um lugar muito emocional e tal. Acho que é um pouco do que eu faço, assim, do exercício que eu faço. Eu reflito bastante antes de devolver também as coisas. Eu dificilmente devolvo de bate-pronto a coisa assim, já quero responder, já quero brigar. Eu geralmente tento digerir. Tô tentando digerir menos, tá? Minha psicanalista digere menos, Thaís, digere menos. Solta logo. Vai, fala mais, digere menos. Mas eu geralmente dou uma digerida, assim. Eu tento entender por que isso me impactou, por que isso me doeu, por quê? Pra que eu tô assim, né? Geralmente é o pra quê que a gente faz, pra que eu tô assim. Então é um pouco do exercício que eu faço, assim. E você, Sheila, tem alguma técnica, algo que você faça para manter? Treinar de manhã. Então, vai para academia fazer o treino, né? A musculação lá de manhã já ajuda bastante, né? Fazer o treino de manhã. Sou adepta da meditação também, isso ajuda, né? Então, líderes, para estar bem, também precisa do autocuidado, né? Você precisa estar bem também, né? E as reuniões mais difíceis, né? Que exigem um equilíbrio emocional maior, fazer logo cedo, que tá com a mente limpa, né? Então você tá limpo, então é mais difícil de você ter uma explosão emocional, né? Se fizer uma reunião mais tensa no final do dia, quando o copo pode estar já transbordando, a probabilidade de você ter explosões emocionais é mais alta, né? Do que você fazer de manhã, logo depois de um treino. Muito bom. Eu de manhã realmente é melhor, porque eu já nem tô funcionando direito. Se a pessoa falar alguma coisa, eu nem vou me ofender. No final do dia eu já tô lá, milhão. Sabe o que eu Você faço? já tá entendendo tudo. Já tô entendendo tudo, já levo pro pessoal. Brincadeira. Hoje, com um remoto, a gente tem um aplicativo que a gente usa, que é um escritório virtual, que a gente fica ali nas nossas mesinhas e as pessoas podem chegar ao nosso lado e aí abre a câmera e o microfone. E aí, quando eu tô um pouco nervosa, eu saio dessa sala, literalmente como se eu estivesse saindo para não ter ninguém, porque já aconteceu de eu estar no meio assim de uma situação e a pessoa chega reclamando de alguma coisa e eu respondi assim, e eu pensei, eu falei, sabe quando você soltou e só depois que você se ouviu? E eu geralmente não sou assim, não no trabalho.
direta demais, assim, eu não sou no trabalho, então eu saio mesmo Ela dessa sala, reserva toda tudo essa para casa. potência para a vida pessoal. O É, Daniel que eu deixo aguenta. tudo, eu deixo toda a minha grosseria para casa. Mas eu faço isso, eu me lembro de estar no ambiente presencial e eu sofria muito, porque aí vai chegar alguém. Tipo, não tem essa possibilidade, você tá no escritório com um monte de gente, e aí você tem que vai no banheiro, mas às vezes não é suficiente esses minutinhos do banheiro. Mas eu tô dizendo isso porque eu preciso sair do ambiente, sair, literalmente sair. E aí parece que, gente, nem era tudo aquilo. Olha só, já tem, sabe? Outra coisa, olhou para outra coisa, já consigo. Parece que deu um refresh na minha página, assim, e já volta tudo. Então eu tenho que sair do ambiente para conseguir voltar aí ao equilíbrio. E essa questão de se conhecer, né, e saber o que até onde que você e onde você vai estourar é muito importante, é muito, muito lógico para todo mundo, mas como líder, principalmente, como que você vai fazer essa dinâmica de saber, não, você já vai se preparar, não posso ir por aqui, que senão o negócio vai dar ruim. Deixa eu dar essa volta aqui para conseguir conduzir esse processo. Então, realmente é muito, muito importante. E não tem fim, né? Para quem gosta, bem legal. Para quem não gosta, é isso, gente. Só vai. Tem que se autoconhecer mesmo, porque é uma chave bem importante nesse processo. Mas quando eu descobri que dava para se conhecer, para mim foi assim, tipo, parecia mágica. Parecia, nossa, tem um novo caminho. Porque antes tinha os meus problemas bem pouquinho, assim. Pessoa fácil de lidar, maravilhosa. E eu não conseguia saber como ser diferente, então eu só tinha como lidar com aquilo quando acontecia. Tipo, não tô conseguindo lidar com essa situação, e aí não tinha como ser melhor na próxima vez. Era só, na próxima vez vai acontecer de novo, eu vou reagir da mesma forma. E quando eu entendi assim, não, eu posso aprender com essa situação, entender o que a Thaís falou, né? Tipo, por que isso mexeu comigo, né? Quase você puxa ali um fiozinho assim, por quê? Outra pessoa não ficou tão irritada, por que eu fiquei tão irritada com essa situação? E aí mudar de comportamento e conseguir, nossa, a próxima vez que eu passar por isso vai ser diferente, porque eu me conheci um pouco mais, então para mim virou tipo um superpoder. Nossa, agora eu posso, cada vez que alguma coisa acontece, a próxima vez eu posso lidar melhor com isso. Então, gente, se É muito autoconheçam. poderoso, né? É muito poderoso isso. É muito poderoso. É o que eu desejo para todo mundo. Eu pareço um robô às vezes. Pareço quando eu copio e colo a mesma mensagem, mas é porque é o que eu desejo do fundo do meu coração. Eu já preparei estruturado isso para as pessoas. Dos aniversários? Dos aniversários, que eu quero que as pessoas se conheçam, se desenvolvam e realizem todos os seus sonhos, porque para mim a vida é sobre isso. Então, é de uma forma estruturada o que eu desejo para todo mundo. Muito bom. Eu achava que você só copiava e colava mesmo. Mas é com Tô intenção. brincando. É com intenção. Tô brincando. E fora do trabalho, o que mais inspira em liderar? Eu sempre tô liderando alguma coisa, gente. Sério. Por que isso? Vai na igreja, lidera alguma coisa, né? E a banda, não, você é a líder da banda, Ai, que eu canto aos gente. domingos na missa. Então, tipo, então você é a líder. Então, todo momento eu tô exercendo esse papel de algum jeito. Eu tô acho que num momento reverso, talvez. Aprendendo a se liderar. É um desafio, hein? Mas eu vou falar que para mim um bom líder sempre é um bom liderado. Eu tenho como premissa isso na vida. Então eu sempre faço exercício. Se eu ocupo outro papel, eu preciso ser uma boa liderada. O meu marido falou que eu não aprendi isso e não estou me esforçando o suficiente. Eu falei, eu estou me esforçando muito, de verdade, eu juro. Ele falou, não está o suficiente. Não me parece, mas... Que feedback. Feedback na lata, né? Maridos têm disso, né? Dar esses feedbacks assim. Mas, com certeza, eu tenho esse perfil e eu tento fazer menos. Porque liderar, vamos combinar, exige o quê, gente?
uma entrega muito grande, né? Ser ponte, promover pontes, é uma coisa que exige uma energia. Então, quando eu tô na minha casa, tô tentando liderar menos a minha casa, menos a minha... Tô brincando, né? Mas eu tento tirar o pé do acelerador. É verdade, tô fazendo um movimento assim. E aí com os amigos, eu sempre sou a pessoa assim. Vai ter o churrasco? Deixa que eu puxo. Então, beleza, aqui, ó, tá a lista aqui de coisas. Faz isso, fulano, faz isso, ciclano. Todo mundo fala que eu mando todo mundo, porque eu fico, você tem que ir lá comprar isso, não sei o que lá. Isso aqui. É assim que eu lido com as coisas. Só que isso demanda energia. Então, eu tenho tirado um pouco o pé do acelerador, Isa, e tenho tentado ter hobbies que não virem trabalho, porque senão eu tenho essa mania. Hobby virou trabalho, então é assim, preciso me especializar muito nisso, ser a maior dançarina de fit dance, eu adoro dançar, então preciso fazer isso. Comecei a gostar de plantas, então eu preciso entender tudo e começar a dar aula de... Então... Você vai fundo nos assuntos. Então agora eu tô tentando... gosto de planta, beleza, vou errar, vou matar uma planta, vou salvar outra, vou dar uma lida aqui. Vocês viram que eu tenho muitas plantas mesmo, eu gosto mesmo. Mas eu tenho tentado fazer um pouco desse exercício contrário na vida pessoal, assim. Tentado ir um pouco assim, aqui eu preciso liderar, beleza. Aqui eu preciso. Aqui posso ser um pouco menos controladora, posso ir um pouco mais leve aqui. Não é fácil, tá? Acho que vocês sabem, porque vocês devem passar um pouco disso um pouco também. Mas eu tenho tentado fazer isso, assim. Eu não faço nada. Eu tenho tentado para relaxar um pouco mais, sabe? Ter mais momentos assim onde eu não esteja liderando todos os encontros, todas as coisas, assim. Eu sou uma pessoa, assim, disciplinada. Então eu coloco uma coisa assim, tenho disciplina, eu gosto de consistência. Tipo, é assim, meu loucurinha fica em mim. E a Maria Flor tem uma filha, né? Ela fez 7 anos agora. E eu tenho pensado muito nisso, como a gente, né, a gente é reflexo para os filhos, para as pessoas que estão na nossa volta. Ela é uma garota muito disciplinada, extremamente. Então ela dança, ela faz dança e ela ama. Faz dança porque ela gosta, faz balé. E ela chega em casa e ela fala... Porque desde pequenininha eu falo, filha, a gente não vai saber isso, mas a gente treina até ficar bom. E aí ela chega em casa, às vezes, do balé, e ela fala, preciso ensaiar, mamãe, porque esse passo eu não fiz muito bem, eu preciso melhorar. E claro, tem uma parte muito incrível desse lugar, porque desde pequena ela está entendendo, né, da importância de não desistir. Mas tem uma complexidade também, que a gente fica meio assim, liderando tudo mesmo, querendo puxar tudo, essa disciplina, essa consistência... E aí eu tenho tentado fazer, sabe? Beleza, filha, pode treinar amanhã, mas hoje você tá cansada. Vamos agora fazer um jogo aqui, brincar de um jogo, sem... Não precisa fazer agora o treinamento, porque criança também é muito literal, né? Então, um dia eu falei isso pra ela, ela entendeu. É isso, eu preciso treinar, pra ficar boa eu preciso treinar. Mas é complexo. E aí a Thaís é coach de medalhista olímpica, né? Maria Flor, sério, eu penso, nossa, a primeira vez que ela falou isso, falei, que legal, mas eu acho que eu fui um pontinho a mais aqui. E eles são termômetros mesmo, né, pra gente também, mesmo sendo uma criança com um entendimento do mundo pequeno, né, eles estão aprendendo agora, mas foi tão assim, falei, pera, Thaís, é isso, entendeu? Passinho pra trás... Menos, um pouquinho menos. É importante, mas um pouquinho menos também. É importante achar essa medida, né, sabe? Sheila, eu tenho uma pergunta para você. É um desafio muito grande, que é entender o nível de cuidado que a gente tem, então, com as pessoas. Então, eu, como líder, eu quero ser carismático, a pessoa que está aqui como apoio, mas também entender que tem um nível de performance, né? Que a gente precisa alcançar, olhando aqui todas nós empreendedoras, então, falando dos seus próprios negócios, que tem o lado da empresa também. Então, como equilibrar esse nível de cuidado com a pessoa, mas sem deixar de lado e não, né, levando em conta também a performance? Para mim são os combinados.
Eu lembro uma vez que eu fui fazer um benchmark, foi no LinkedIn ainda, conversei com o diretor da área de RH, Alexandre Yuman, e ele comentou que lá eles faziam muito olhar para a jornada, para o ciclo do ano. Então, tinha um combinado no início e um combinado revisado no final. E aquilo me fez repensar em muitas coisas, porque se a gente olha que as pessoas talvez elas não vão permanecer mais 30, 15 anos dentro de uma mesma empresa, né? Quando você contrata ela, qual que é o combinado daquele ano? Né? O que você tem de desafio, o que você tem de combinado naquele ciclo, né? Naquela jornada. E aí, com isso, você vai fazendo os processos de acompanhamento daquela jornada, né? Então, vai trazendo os blocos ali de pelo menos no mínimo, a cada 3 meses, você fazer esse acompanhamento desses combinados, né? Então, o que você tinha lá para os 3 primeiros meses de direcionamento para aquela pessoa? E trazer os combinados também como líder, né? Então, você se prontificou, eu vou fazer uma com você a cada 15 dias. Dos 3 meses, você tinha que fazer 6 one-on-one. Você não fez nenhum. Eu não me proponho a cada 15 dias por isso. Então, Ninguém fica chateado. Então, esses combinados são importantes eles serem revisitados, avaliados e analisados. E também, eu acho que um ponto muito importante são as conversas difíceis. Quando tem, por exemplo, você contrata uma pessoa e ela não trouxe algum problema que ela tem, pessoal, no processo seletivo, porque ali o processo seletivo ela não vai externalizar isso. Ela acabou de entrar e você conversou com a pessoa que você precisava de uma alta disponibilidade dela. E aí ela traz para você logo no primeiro mês que ela não tem alta disponibilidade. Na verdade, ela vai precisar de muitas ausências, porque ela tem alguns problemas pessoais. Isso não é um combinado que tinha sido feito lá desde o processo seletivo, porque você trouxe que aquela vaga era uma vaga que exigia alta disponibilidade. Então, eu não vejo nesse processo outro formato de que encerrar um contrato, porque existia um acordo ali, existia um combinado que era uma vaga de alta disponibilidade, e a pessoa, ela não trouxe aquilo por algum motivo. Então, esses combinados, por isso que assim, no caso aqui da Norte, o primeiro valor é a confiança. Então, esses combinados, eles têm que ser respeitados e acordados e honrados. Se não for honrado, não tem como a gente seguir, né? E a empresa tem o lado dela, né? Tem o lado de você olhar para a pessoa, e cada pessoa, nós somos seres humanos, nós vamos ter os desafios da nossa vida, né? E uma coisa é você trazer ali aquele momento, tudo bem, então uma pessoa precisou ali num momento de uma ausência, ou precisou tá passando por um momento desafiador, e é uma situação ali que foi combinada, tá tudo bem. Então não tem problema. Então a empresa ela consegue trazer um equilíbrio ali de pessoa e ao mesmo tempo resultado. E sempre dá o prazo, porque se você não tiver o prazo ali acordado, até que ponto a gente vai alinhar ali que a gente vai ter uma queda de performance e é consciente para ambas as partes e depois você dá uma recuperada, né? Uhum. Então ter ali isso muito bem acordado. Isso é bem legal. Eu tenho um vício contrário. Eu quero sempre fazer antes, porque eu fico assim, eu preciso ganhar moedinhas, eu preciso ganhar créditos, porque um dia eu vou precisar desses créditos e eu preciso estar, tipo, com a minha bolsa cheia de crédito para, se eu precisar algum dia, tipo, vai ter ali para eu gastar, porque eu nunca sei do futuro, eu não tenho controle, aí eu acho que é um pouco que a Thaís falou, essa ansiedade do futuro, mas porque eu entendo essa relação que, assim, eu enxergo a vida nesse lugar de créditos, né, assim, você conquista moedas e às vezes você tá num momento que, nossa, eu tô precisando de um pouco mais de espaço, mas eu guardei essas moedinhas e aí
a empresa também fala, não, tudo bem, passa por esse momento. E esse lugar de acordo de prazo eu achei muito interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, né, da timeline, de você precisa dar prazo porque as coisas são assim, né, são ciclos, é o combinado daquele ciclo, então até esses acordos, né, terem prazos, eu achei isso muito interessante. Deixar claro, né, para as pessoas também, o que eu espero de você é isso. Sim. Né? Então não fica nenhum Porque mal essa entendido. expectativa, eu acho que é, né, assim, de vai ser até amanhã, vai ser até depois da manhã, quando que é, né? E isso obriga a gente também a definir o que você quer dessa pessoa. Porque você vai ter que pensar, vai ter que planejar. Como que eu vou falar para ela que eu quero para o ano? E aí acompanhar, né? Então, minimamente, você vai ter que pensar sobre isso, estruturar, comunicar. Vai ficar claro para ela, claro para você. E se ela não cumprir com o combinado, ou você não cumprir, fica claro também, né? Do que isso, não fica solto. Achei muito, muito bom. Mas é um desafio fazer esse combinado. Não é fácil, não. Parece fácil falando, né? Tem que pensar, tem que organizar, pensar no que você vai. Qual o seu objetivo, o que você quer para essa pessoa, e se ela cumprir todos os combinados, o que você, como líder, combinou que vai acontecer também, né? É bem importante mesmo, muito bom. A gente estava pensando sobre recrutamento em áreas que a gente não tem organizado ainda, porque num lugar que a gente já tem estruturado, a gente sabe exatamente o que a pessoa precisa fazer. Num lugar que não está ali estruturado, que é um lugar novo, uma pessoa deu uma dica esses dias que eu falei, nossa, beleza, é isso mesmo, que é você precisa criar o to-do list do que ele vai fazer de segunda a sexta-feira. Quais são as atividades que ele vai desempenhar? Porque quando você fala a descrição da vaga, uma vaga de comercial, ou aqui para Masa ou para Norte, pode parecer igual se você só colocar ali a descrição da vaga. Mas o dia a dia dessa pessoa, as atividades que ela vai desempenhar podem ser completamente diferentes. E eu não tinha pensado que, nossa, eu precisava criar ali a lista de atividades. Quando já está pronto é muito fácil, mas quando é um lugar, né, que você ainda não está ali organizado, precisa fazer esse exercício. Então, tudo na vida é planejamento, né? Começa com organização, planejamento, para depois realizar. Não, muito bom, Sheila. Então, gente, hoje a gente mergulhou aí no tema de liderança, entendendo que liderar é mais do que ocupar um cargo, é inspirar, cuidar e criar futuros possíveis. Foi demais ter vocês aqui, Thaís, Sheila, muito obrigada por topar participar aqui com a gente e trazer todas essas reflexões inspiradoras. E para você que chegou até aqui escutando um outro podcast, continue aí nos acompanhando nas redes sociais e ouvindo os outros episódios. Muito obrigada mesmo. De verdade, de verdade. Obrigada. Foi demais, meninas. Isabela, Maísa, Sheila, um prazer te conhecer.